Porque o Nicolas é alvo de aliados, né? São pessoas que apoiam ou apoiaram em algum momento o Nicolas. Bom dia para você. Existe uma coisa curiosa e altamente satisfatória para nós na extrema-direita, é o fato de que eles são muito, mas muito autofágicos. O que significa? Que na cabeça deles não pode haver dois líderes. Eles não podem compartilhar o poder. Alguém tem que ser o líder absoluto, tem que ser o máximo tirano, tem que ser o imperador insuperável. Com base nisso, eles matam todo mundo, e às vezes literalmente, que eventualmente comece a colocar a cabeça para fora. O cara que começa a surgir ali na sombra deles, mesmo que tenha sido criado por eles e para eles. Mas daí quando o cara percebe que fala, ih, esse cara tá crescendo demais, vamos acabar com ele. É o caso do Nicolas Ferreira. E é o caso do que está acontecendo neste exato momento a partir da família Bolsonaro, que está em franca decadência, com o corrupto Mor indo para a cadeia. Ora, isso abre um buraco, abre uma grande possibilidade de sucessão. Mas para você entender exatamente do que nós estamos falando, dá uma olhada nessa reportagem aqui, de uma constatação que é óbvia, mas que nesse caso aqui já está verificada. E depois a gente volta para arrematar. No caso do Nicolas tem uma peculiaridade, porque a gente está vivendo um outro momento, né? Então, a partir do momento em que esses bolsonaristas se juntam para dizer que o Nicolas não é bolsonarista o suficiente, que ele não está demonstrando apoio ao Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, não se pronunciou a favor de uma potencial candidatura do Eduardo Bolsonaro a presidente, enfim, algumas críticas que eles fazem aí dizendo que ele estaria abandonando o Eduardo. A partir do momento que esses ataques vêm, eles vêm num outro contexto, que é de que o Nicolas tem um grande potencial, de fato, de ser um líder aí da nova direita digital. Né? Os filhos do Bolsonaro, o Bolsonaro e os filhos dele querem que o poder continue com a família Bolsonaro e, mais ainda, com o sangue Bolsonaro, né? Mais do que a esposa, os filhos, né? Querem que isso continue com eles. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais 1 milhão de vídeos todo dia. O que está na cabeça dos Bolsonaro? Bom, eles pensam assim, em primeiro lugar, a única forma de livrar o Jair da cadeia, mesmo depois de ele preso, é com uma eventual anistia e tudo mais, é colocando no poder alguém de absoluta confiança. O problema é, não existe essa pessoa de absoluta confiança para eles. Os Bolsonaro não confiam em ninguém. E no fundo, ninguém é realmente leal aos Bolsonaro, talvez por um motivo muito simples. Os Bolsonaro não são fiéis e não são leais a ninguém. Basta ver que todo mundo que eventualmente esteja com eles, em algum momento é abandonado pelo caminho. Todo mundo. Seja pelo fato de que essas pessoas às vezes dizem uma bobagem, seja pelo fato de que naquele momento seja conveniente para os Bolsonaro abandonar a pessoa. É simples assim, eles não fazem prisioneiro. Eles deixam pelo caminho mesmo. E isso inclui também, claro, a própria Michelle. Veja, não é algo espantoso, não é uma coisa que ninguém saiba, que a maioria ali dos integrantes da família Bolsonaro, ou será que eu deveria dizer 100% da família Bolsonaro, não gosta da Michelle. Que o Jair e a Michelle já não têm um relacionamento, efetivamente, parece muito claro. Mas também eu não estou querendo aqui fazer disso uma revista Caras. Foda-se o problema da vida pessoal deles. O negócio é que eles ali é uma questão de política. A Michelle já está alçando voos próprios, não é? Claro, ela ainda depende do sobrenome Bolsonaro. Só que eu acho que eles perceberam que no caso da Michelle, se ela quiser ir sozinha, ela consegue. Porque basicamente o conjunto de evangélicos que foram trazidos para o bolsonarismo foi por causa da Michelle. Então eles acham que a Michelle é bem perigosa. As outras pessoas, ainda que tenham trazido também uma parte do contingente evangélico, como é o caso do Nicolas Ferreira, essa pessoa, no caso Nicolas, ainda depende bastante do sobrenome Bolsonaro. Porque para ele é necessário defender o Bolsonaro o tempo todo. Em algum momento ele tem que estar falando do Bolsonaro e do bolsonarismo. Só que, claro, a família Bolsonaro sabe que o Nicolas tem capacidade de alçar um voo solo. Agora, de qualquer forma, o Nicolas não pode ser candidato a presidente da República porque ele não tem nem 30 anos. A idade mínima para ser presidente da República é 35. Bom, significa o quê? Que até lá, passa essa eleição e depois terá outra. Bom, muita coisa pode mudar no Brasil em 5 anos. Mas os Bolsonaro não querem correr o risco. Né? Obviamente isso não vai acontecer. E
Eles precisam, para a própria subsistência da família, para a própria sobrevivência da família, eles precisam que seja algum deles que esteja no poder. Só que isso parece, claro, cada vez mais distante, porque as instituições não vão ser loucas de deixar um outro Bolsonaro assumir o poder, porque eles sabem, as instituições sabem o que vai acontecer se algum outro Bolsonaro realmente assumir o poder. Isso aqui vai virar um Iraque, na época do Saddam Hussein. Não vai ser nada diferente daquilo. Então, ora, o resumo da ópera é qual? Eles não vão deixar ninguém colocar a cabeça para fora. Eles só estão tolerando a Michelle porque não pega muito bem cortar a cabeça dela agora. Mas os outros, eles podem fazer. E os ataques que a família Bolsonaro está direcionando ao Nicolas vão justamente nessa linha, para impedir que ele comece a crescer de maneira independente. Ainda que, veja, o Nicolas realmente nunca falou mal da família Bolsonaro, nunca nada. É porque ele não é louco, porque ele sabe realmente que ele depende do sobrenome Bolsonaro. Mas o que a família Bolsonaro quer? Lealdade irrestrita, absoluta. Eles têm que louvar Jair Bolsonaro como Pai Celestial o dia inteiro, todos os dias. Nada menos do que isso. Só que parece que o Nicolas não está disposto. Lembre-se que na eleição para prefeito, ele desafiou os Bolsonaro e apoiou o Pablo Marçal. E ninguém conseguiu fazer nada a respeito disso. E o Nicolas não sofreu praticamente nada sobre isso. Ou seja, ele desafiou os Bolsonaro e ficou numa boa. Eu já venho dizendo há muito tempo, claro, que essa suposta preponderância, esses superpoderes que a família Bolsonaro imagina que existam para eles, não é bem assim. Não é que eles não sejam muito poderosos na extrema-direita. Claro, gado é gado. Mas eles não têm todo o poder que eles imaginam que têm. Então, eu acho que a gente pode ver que se o Nicolas não ficar recolhido, digamos assim, à própria insignificância, ele vai levar muito cacete a partir de agora, como já começou. Por outro lado, o que nós podemos e devemos achar sobre tudo isso? A gente pode e deve achar que isso é uma maravilha, que se degladiem, que se arrebentem. Eu e a minha equipe, a gente foi um tempão rastreando as coisas da economia do lar para encontrar onde é que estão os ralos do dinheiro e podem fazer você economizar 200, 300 reais por mês, só trocando produto, só fazendo coisas que podem ser produzidas em casa e que você não precisa comprar no supermercado. Aí a gente fez um e-book que custa só R$18,30. Dá uma lidinha no que eu coloquei lá na descrição desse vídeo e você vai ver que tem algumas boas opções que valem muito a pena para você aprender a economizar dinheiro, sair das dívidas e quem sabe até fazer uma renda extra.